Olha, presta atenção na falta de exemplo de um pai para um filho. Um homem foi detido por tentativa de furto, isso aconteceu nessa madrugada e foi em Cascavel. Só que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado do filho, um garoto, uma criança de 11 aninhos, que inclusive, presta atenção, a história só vai piorando. Essa criança foi deixada para trás na hora da fuga. Vinícius Machado, que história absurda. Olá para você que está ligado no RIC Notícias Oeste. Esse caso seria apenas mais uma tentativa de furto, se não fossem os absurdos somados nessa ocorrência. O caso foi numa empresa que fica na região norte da cidade, no bairro Brás Madeira. A polícia militar foi chamada porque o local tinha sido invadido. Quando os policiais chegaram lá, perceberam que um homem estava desmontando peças de um caminhão, algumas partes que poderiam ser revendidas. E na sequência, esse homem, quando percebeu que seria preso, ele acabou fugindo. O que chama a atenção é que ele não estava sozinho, estava acompanhado, só que de uma criança, um adolescente de 11 anos, que seria filho dele. Os dois foram trazidos para a delegacia da Polícia Civil, foram ouvidos, preferiram permanecer em silêncio. O Conselho Tutelar foi chamado para poder acompanhar esse adolescente, que foi liberado na sequência para a família. O homem permanece preso. O tenente Cardoso, do Grupo Choque da Polícia Militar, deu uma coletiva de imprensa na manhã dessa quarta-feira para explicar o caso e traz mais detalhes. A equipe Choque foi até o local, visualizou, né, duas pessoas nas proximidades do caminhão. Um desses indivíduos correu. Posteriormente, esse indivíduo que correu foi abordado a alguns metros do local e, ao retornar para o caminhão, a parte da equipe permaneceu ali, abordou o outro, né? Foi identificado que esse rapaz que permaneceu no veículo era um menor de 11 anos de idade. E o que correu seria o pai desse menor que lá permaneceu. Foi percebido também que a tentativa de furto estava em andamento, algumas partes do caminhão estavam desmontadas, já haviam retirado capas da bateria, já haviam estourado o lacre do baú. O suspeito vai responder por tentativa de furto e corrupção de menores. A polícia descarta a possibilidade de que ele já tenha levado esse adolescente em outros crimes. Isso porque ele também já foi preso em outras ocasiões, por furto e também por estelionato. Só que na época, o menino era muito novo o suficiente para não poder acompanhar o pai em saídas noturnas. Agora, o homem está à disposição da justiça, vai responder por esses crimes. É um caso que soma tantos absurdos e que é revoltante por si só. Porque, além de dar um péssimo exemplo para um filho, ele também demonstra total ato de covardia ao abandonar uma criança no momento em que percebe que pode ser preso. Voltamos ao estúdio. É um caso que revolta todos nós. A gente tem que chamar de pai, porque é assim que a lei está chamando nesse momento, mas a concepção de pai é cuidado, é zelo, é pensar e ajudar essa criança, esse adolescente a se desenvolver e entregar ele para a vida. Até porque pai acompanha até o fim dos tempos. Nesse caso, é um homem que teve um filho e que exemplo deu para esse filho. Isso não é exemplo, né? É um exemplo do que não deve ser feito. Inclusive, quando o cerco fechou, ele simplesmente abandonou a criança. Absurdo, né? A gente se coloca no lugar dessa criança. Obviamente, não temos a identificação desse homem. E se tivéssemos, Wagner, por que não mostra? Porque eu tenho que ter o mínimo de discernimento que, se eu mostro esse homem, se eu falo quem é ele, eu estarei expondo essa criança que tem 11 anos e que vai crescer marcada por essa situação porque estava em uma cena de crime, sendo comparsa, sendo conivente com o pai, que nem tinha esse discernimento, porque o pai levou a criança e ainda foi abandonado. Absurda essa história, hein?